Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de maio, quarta-feira, tá? Dia 6/5 e vamos lá corrigir a nossa tarefa de matemática, tá? Lá na página 57. Então, lá tá assim, pode ou não pode? Exercício 1. Nicolas tem 13 anos e usa aparelho nos dentes. Todo mês, ele tem que ir ao dentista com sua mãe para ajustar o aparelho. Nas férias, ele pintou na agenda os períodos do dia que tinha compromissos e não poderia ir ao dentista. Então, nas férias, ele pintou na agenda os períodos do dia que ele tinha um compromisso e não poderia ir ao dentista. Então, ele tá falando assim, ó, olha só como fiquei de aparelho, tá lá, né, com um sorrisão. Então, ele marcou lá. Ó, segunda-feira ele não podia ir de manhã, terça-feira ele não podia ir à tarde, quarta-feira ele podia ir tanto de manhã quanto à tarde, quinta-feira ele não podia ir nem de manhã nem de tarde, sexta-feira ele não poderia ir de manhã. Embaixo tá assim, a mãe de Nicolas ligou para marcar uma consulta sem ver o calendário que ele havia pintado. Então a mãe dele foi lá, ligou no dentista e marcou uma consulta sem saber se ele tinha compromisso ou não, que ele já tinha marcado lá. Aí tá lá ela falando assim, olá, pode marcar uma consulta para o Nicolas? Lá no pontinho, pinte as palavras que completam a frase, tá? Então tem uma lacuna que vocês vão completar com uma palavra e vocês vão escrever a palavra e depois pintar lá embaixo, tá? Então, se a consulta for de manhã, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é maior ou menor do que a chance de poder ir. O que vocês acham? Que a chance dele é maior ou é menor? A chance dele é maior. Ou tá lá assim, se a consulta for de manhã, a chance dele não poder ir é maior, porque ali, ó, de manhã ele só tem 2 dias vago. Ok? Então é maior. Se a consulta for à tarde, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é menor do que a chance de poder ir. Por quê? Porque à tarde, ó, ele tem 1, 2, 3 dias sem compromisso, que ele poderia ir ao dentista. Então, aqui na B, a chance é menor. Escrevam lá, menor e pinte a palavrinha, tá? Agora, na página 58, C. A secretária conseguiu uma consulta para quinta-feira. Nesse dia, Nicolas, ele pode ou ele não pode ir ao dentista? Então, vocês vão ter que ir lá na tabela dele e anotar. Lá, quinta-feira, ele marcou tarde, de manhã e de tarde. Então, ele não pode ir na quinta-feira, tá? B. Nicolas pode ir ao dentista de manhã ou de tarde somente na... Que dia lá que a Pro falou que ele pode ir tanto de manhã quanto à tarde? Na quarta-feira. Então, anotem lá, quarta-feira e pintem lá também, quarta-feira. 2. O professor pediu aos alunos que escrevessem um nome em um papel para ele sortear. Então, os alunos escreveram o nome lá no papelzinho, entregaram para o professor sortear. Então, eu tenho lá Marcos, Magali, Luana, Nicole, Nicolas, Mário, Milena, Matheus, Nádia, Leandra e Natasha. Depois, colocou todos os papéis em um pacote e, sem olhar, sorteou um nome. Então, ele pegou todos os papeizinhos, colocou dentro de um pacotinho, sem olhar, sorteou um nome. A. Conte a quantidade de meninos e de meninas e registre-as. Então, vocês vão colocar aqui. A. Quantos meninos? Então, vocês iam contar lá. Marcos, Mário, okay? Nicolas e Matheus. Quantos meninos? 4. E quantas meninas? 7 meninas. Então, nessa sala de aula eu tenho 4 meninos e tenho 7 meninas, ok? Eu sei disso. Como que eu sei disso? Através dos nomes, né? Eu tenho lá Marcos de homem, Marcos, Nicolas, Mário e Matheus. E de menina? Eu tenho Magali, Luana, Nicole, Milena, Nádia, Leandra e Natasha. 7 meninas, tá? Lá no pontinho. A chance de um menino ser sorteado é maior ou menor do que a chance de ser sorteada uma menina? Gente, a chance de um menino ser sorteado é menor, porque tem menos menino. Vocês entendem isso? Então, a chance de ser sorteada uma menina é maior, porque tem mais menina.
Agora, a chance ali que ele tá perguntando de um menino ser sorteado é menor, ok? Porque tem menos meninos. B. Observe a primeira letra dos nomes e organize-os na tabela abaixo. Então, a gente vai organizar os nomes agora em uma tabela, tá? Então, eu tenho lá nomes iniciados em... Então, vocês podem colocar uma letrinha ali. Vamos colocar L. Nomes iniciados em M. E nomes iniciados em N. Então, vocês vão separar esses nomes em uma tabela. E a gente vai separar como? Com a letra inicial do nome de cada um. Então, ali a primeira eu vou separar com L. Mas quem colocou M, quem colocou N, tudo bem, contanto que seja tudo separadinho, tá? Então, eu coloquei ali a letra L. Então, com a letra L, eu tenho ali Luana e Leandra. Com a letra M, eu tenho Marcos, Magali, Mário, Milena e Matheus. Com a letra N, eu tenho Nicole, Nicolas, Nádia e Natasha, ok? Separem certinho ali naquela tabela, tá? Por que a gente usa tabela? Por que às vezes a gente usa tabela? Gente, a tabela, ela é melhor pra gente organizar, pra gente visualizar quando a gente quer separar alguma coisa, ok? Que tá tudo misturado, a gente quer organizar, separar, a gente usa uma tabela. Lá no outro pontinho, a chance de um nome sorteado começar com a letra M é maior ou menor do que a chance dele começar com a letra N? Primeiro eu vou olhar quantos nomes com a letra M eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. E com a letra N? 1, 2, 3, 4. Então, a chance dele sortear um nome que começa com a letra M é maior do que a chance dele sortear alguém com a letra N, ok? Então, é assim, na verdade, a chance é maior. Não quer dizer que ele não possa sortear. Ele pode sim sortear alguém com a letra N. Mas a chance de ser com a letra M é maior, porque tem mais alunos com a letra M, que começam com a letra M, tá? Depois ali, a chance de um nome sorteado começar com a letra L é maior ou menor do que a chance dele começar com a letra N? Gente, agora eu sei que com a letra L é menor, porque só tenho 2 alunos que começam com a letra L. Então, eu sei que a chance... Pode ser que ele sorteie alguém com a letra L, a Leandra? Pode, mas a chance é menor, tá? Então, agora matemática foi e a gente vai corrigir geografia. Ok? Na mesma apostila. Então, vocês vão lá em geografia, na página 25. Agora, a gente vai falar sobre a interdependência entre o campo e a cidade. Que palavra é essa? Interdependência. Gente, essa palavra interdependência quer dizer que um depende do outro. Tanto o campo depende da cidade, como a cidade depende do campo, ok? É uma interdependência, tá bom? Ó, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Assim, há uma relação de interdependência entre eles, ok? Aí eu tenho uma foto que é da produção de alimentos da área rural de Campo Mourão, no Paraná, em 2018. Essa foto foi tirada. Na área rural, a produção de alimentos e matérias-primas que vão abastecer todo o município. Então, na área rural, eu tenho lá a produção de verduras, de legumes, eu tenho criação de animais, né, que fornecem a carne, eu tenho matéria-prima, eu tenho o que? Eu tenho madeira, eu tenho lã do carneiro para fazer roupa, eu tenho algodão, que é uma matéria-prima também para fazer roupa, eu tenho a madeira que é retirada lá para fazer móveis, ok? E esses são, além dos alimentos, a gente tem também a matéria-prima, tá? De coisas que são produzidas, que vêm do campo para se transformar em algum objeto na cidade, tá? Já na área urbana, ocorre a transformação de muitos alimentos ou matérias-primas em novos produtos, tá? Que serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Então, esses alimentos vão para a cidade, lá eles são transformados, industrializados, tanto os alimentos quanto a matéria-prima se transformam em alguma coisa. Então, o algodão vem lá do campo, vai para a cidade, na cidade ele vai para uma indústria, para uma fábrica, ele passa por um processo de industrialização e ali ele vira, vai para uma loja de tecido, dessa loja de tecido eles transformam em uma roupa e essa roupa também vai lá para o campo, onde a família que mora no campo vai lá na cidade, vai naquela loja e compra aquela roupa, tá? Ou então os móveis, né, vai aquela madeira
que é transformado em um móvel, e esse móvel vai lá também para o campo para ser utilizado lá. Então, os alimentos, né? Tem a colheita do arroz. O arroz passa por um processo de industrialização, vai para o mercado, e aí aquele morador do campo vai lá, compra aquele arroz para ele consumir na casa dele. Vocês estão entendendo essa relação de dependência? Interdependência? Tá. Por exemplo, a transformação das sementes de girassol em óleo de cozinha ou em cosméticos. Então, tem a plantação de girassol lá, e as sementes de girassol lá na cidade é transformada em óleo, que é usado na culinária, na cozinha, e em cosméticos, em creme, shampoo e tudo mais. Assim como o desenvolvimento de eletrodomésticos com base em matérias-primas extraídas do campo. Agora, ali na segunda foto, eu tenho assim, operários trabalhando na montagem de geladeiras em uma fábrica na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A foto foi tirada em 2017, ok? A última foto, tratores, colheitadeiras, entre outras ferramentas agrícolas produzidas nas cidades, colaboram para o desenvolvimento das atividades rurais, aumentando a produtividade agrícola. Gente, então, esse maquinário que a gente vê no campo, né? Nas grandes propriedades tem os maquinários lá, tem uma máquina para preparar a terra, eu tenho uma máquina para plantar, eu tenho uma máquina para colher, e essa máquina foi produzida lá na cidade. Ok? Então, o campo dependeu da cidade, dessa produção que veio lá da cidade, para melhorar, para aumentar essa produção lá no campo, ok? Ó, daí eu tenho ali maquinários agrícolas utilizados na colheita de soja em Formosa do Rio Preto, na Bahia, em 2017. Vocês estão entendendo, gente, essa questão? Ó, de maneira geral, o campo fornece recursos naturais e alimentos à cidade. Então, de uma maneira geral, o campo fornece recursos naturais, né? Tanto os alimentos como a matéria-prima que a Pro já disse, e os alimentos para a cidade. A cidade, por sua vez, oferece serviços especializados, vou falar devagar, e produtos industrializados também aos moradores do campo. Então, esses produtos naturais vão para a cidade, lá eles se transformam em outros produtos, né? Se transforma no produto industrializado que está lá no mercado, que nem a farinha de trigo, ela vira uma bolacha, né? A farinha de trigo vira muitas coisas, e esse morador do campo vai lá e compra esse produto industrializado e leva para ser consumido lá no campo, tá? Então agora leia os quadrinhos que mostram as relações de trabalho e consumo entre o campo e a cidade. Então, eu tenho lá, interdependência entre o campo e a cidade. Observem as fotos, prestem atenção na leitura. As uvas foram cultivadas e colhidas na área rural do município. Então, as uvas foram cultivadas e colhidas na área rural. Depois foram transportadas até uma indústria localizada na área urbana do município. Então, eles colheram essas uvas lá e essa uva foi transportada para uma indústria que é localizada na cidade, na parte urbana do município. Lá serão processadas e transformadas em um novo produto, o suco de uva de caixinha, que muitos de vocês aí adoram, tá? Ok? Depois, os sucos produzidos na indústria poderão ser comercializados e consumidos tanto na cidade quanto no campo, ou seja, em todo o município. Então, a uva saiu lá do campo, da plantação, foi cultivada e colhida, foi mandado para uma indústria. Nessa indústria, essa uva passou por um processo de transformação e virou um suco de caixinha. Esse suco de caixinha vai ser consumido tanto pelas pessoas da cidade, da parte urbana, quanto pelas pessoas do campo, ok? Da parte rural. Aí ali embaixo eu tenho, ó, o supermercado, e as pessoas foram lá, compraram o suco e estão lá tomando suco, ok? Para fazer o suco de uva que muitas famílias consomem, a indústria precisa das uvas produzidas no campo. Então, vocês vão lá no mercado e compram o suco de caixinha. Vocês já sabem que aquela uva que está ali naquele suco, ela foi produzida onde? Ela foi produzida no campo, ok? O agricultor, por sua vez, para cultivar e colher as uvas, depende geralmente de equipamentos e insumos fabricados nas indústrias. Então, ele plantou, ele cultivou aquela uva lá no campo, lá no sítio dele, na chácara dele. Mas ele utilizou ferramentas e recursos que veio lá da cidade para ele colher essas uvas
ok? Desafio. Observe o seu lanche e descreva quais produtos precisaram vir do campo para que você pudesse se alimentar no recreio. Então, vocês não estão na escola, né? Não vão ter lanche dentro da bolsa, mas eu acredito que vocês vão lanchar de manhã, vocês vão lanchar à tarde, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Dê uma olhadinha lá. Se é um produto industrializado, veio do campo, o que vocês acham, ok? Observem lá. Página 27. Cidade e campo, semelhanças e diferenças. Tá? A gente já falou na sala, você sempre me pergunta para o que é semelhança? Semelhança é o que ela tem de parecido, tá bom? O campo e a cidade são diferentes em relação às suas paisagens e ao modo de vida de seus habitantes, em função das atividades econômicas desenvolvidas em cada espaço. Então eu sei que o campo e a cidade, eles são diferentes no quê? Principalmente na paisagem. Né? A gente já viu muito isso. Só de olhar uma foto eu já sei se aquilo é a parte urbana ou se é a parte rural do município. Só de olhar a foto, né? Então a principal é a paisagem. E a vida dos habitantes que moram ali, principalmente nas atividades econômicas. Como assim, principalmente nas atividades econômicas? Porque na cidade, as principais atividades econômicas vão no comércio, né, empresas, pessoas, prestadores de serviços, e no campo, geralmente, a atividade econômica do campo é a produção manual que eles fazem lá, agricultura, pecuária, que é a criação de animais, tá? Artesanato, tudo isso pode ser feito no campo, tá? Entretanto, podemos encontrar semelhanças, que quer dizer alguma coisa parecida, entre eles em muitas interações sociais e culturais, como no dia a dia escolar, por exemplo. A criança que mora no campo, ela vai para a escola? Vai. Eu tenho na escola, quantos alunos na nossa escola que moram no sítio e vão para nossa escola? Eu tenho alunos que moram no sítio na minha sala, ok? Que moram na parte rural, mas vão para a escola do mesmo jeito, tá? Pois tanto os alunos que moram na área urbana quanto os que moram na área rural se deslocam todos os dias até a escola em que estudam para conviver com seus colegas e aprender coisas novas. Então isso é uma coisa que é parecido, que é semelhante. Então as pessoas vão para a escola do mesmo jeito, ok? Se a pessoa fica doente, vão para o hospital do mesmo jeito, tanto no campo quanto na cidade. Então tem muita semelhança, muita coisa parecida. Tem coisas diferentes? Tem, mas tem muitas coisas parecidas também. Agora, observe a vida cotidiana das crianças nas fotografias a seguir. Então, eu tenho ali a primeira fotografia. Barco realizando o transporte escolar no município de Manaus. Então, é uma atividade que é diferente, né? Nossa. Então, aqui a gente tem alunos que vêm de ônibus, mas de barco a gente não tem ninguém, ok? Depois ali, estudantes dirigindo-se à escola em Sumaré, em São Paulo. Então lá em Manaus a gente vê que as crianças às vezes precisam ir de barco para o colégio. Lá em São Paulo elas estão indo a pé, estão indo de bicicleta, estão indo para a escola do mesmo jeito. De maneiras diferentes? Sim, mas vão aprender do mesmo jeito, tá? A última, ônibus escolar em estrada de terra na área rural de Santa Luz, na Bahia, em 2018. Agora elas estão indo ali, ó, de ônibus. Olhando a foto, a gente vê que essas crianças moram num lugar bem isolado, bem distante da cidade, né? Só de olhar ali a gente percebe. Então, gente, então muitas crianças têm o privilégio, às vezes, do pai deixar na porta de carro, né? A mãe levar de bicicleta ou de moto, ou a pé mesmo, deixar na porta. Mas tem muitas crianças que não têm esse privilégio, né? Então a gente tem que agradecer muito quem tem esse privilégio. Mesmo, todo mundo aprende do mesmo jeito, mas alguns vão de barco, outros de ônibus, outros vão a pé, outros de bicicleta, outros de carro, tá? Além disso, há interações econômicas entre o campo e a cidade, como a produção de alimentos, fabricação de diferentes equipamentos e produtos alimentícios, vestuário, etc., que podem ser consumidos tanto pelas pessoas que moram no campo, quanto por aquelas que moram na cidade, ok? Então, agora na página 28. Lápis na mão. Considerando as áreas rural e urbana do seu município, preencha o quadro a seguir. Então, considerando a área rural e urbana do seu município, tá? Semelhanças. O que vocês acham que da nossa cidade, ou quem mora na Marilena, na Itaúna, o que vocês acham que tem de semelhante a área rural e a área urbana? Vocês podem escrever isso. Eu acabei de falar, a gente tem amigos da nossa sala que moram na área rural.
Então, vocês podem colocar o que elas têm de semelhanças. As atividades cotidianas, né? Como ir à escola, por exemplo. E de diferença, a paisagem, né? A gente pode... A concentração de muitas casas, de pessoas e veículos, isso eu sei que tem de diferente, a paisagem. E interdependência, o que vocês acham? Nós hoje, aqui quem mora em Nova Londrina, Itaúna, Marilena, o que vocês consomem alguma coisa que vem do campo? O que vocês acham? Vocês acham que o campo, a parte rural aqui na nossa região, eles dependem, eles consomem os produtos que estão no mercado? O que vocês acham? É isso que vocês vão escrever aqui, ok? 2. Com base em suas experiências pessoal de cada um, descreva as principais vantagens e desvantagens de viver no campo e na cidade. Então, eu tenho uma tabela para vocês separarem e organizarem, que a gente acabou de falar ali em matemática, que uma tabela é para isso. Então, eu tenho lá a parte da cidade e tá lá vantagens e desvantagens. E eu tenho uma parte separadinha na tabela para o campo e eu também tenho lá vantagens e desvantagens. Então, você, o que você acha? Ah, mas eu nunca fui para uma área rural. Não foi, mas já estudou bastante sobre isso. Já sabe exatamente como que é lá. Então, o que você acha que pode ter de vantagem de morar na cidade? Ah, vocês vão escrever várias coisas, né? Na cidade tem um parque, tem uma praça. O que vocês... os meus amigos moram perto, meu vizinho mora do meu lado. E desvantagens de morar na cidade? O que vocês acham? Ah, é mais perigoso, é mais barulhento, né? E depois no campo, quais são as vantagens? Ah, a qualidade de vida, tudo lá no campo é mais fresquinho, né? Mais silencioso, né? Mais seguro. E as desvantagens? Ah, de repente porque fica mais longe da cidade, para as crianças irem para a escola, se ficar doente para ir para o hospital, ok? Ok. Agora, observe as ilustrações da página 26, vocês vão voltar lá na página 26, onde tem aqueles desenhinhos. E pense em outro produto consumido na cidade que dependa de uma matéria-prima vinda do campo. Mas o que vocês acham? Qualquer coisa, ok? Que vocês acham que vocês consomem e que veio de uma matéria-prima vinda do campo. Depois, crie no espaço a seguir ilustrações para demonstrar a interdependência entre o campo e a cidade na fabricação desse produto. Vocês vão fazer como a gente estava falando ali da uva, só que agora vocês vão falar de outro produto. Ok. Então, agora, língua portuguesa, no livro de atividades, página 22. E a Pro tá atropelando aqui pro vídeo não ficar enorme, tá? Então, página 22, livro de atividades, sou criança. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como é bom ser criança, tudo que tem de bom, que criança tem que ser respeitada. E a gente falou também sobre poemas, então, juntamos tudo aqui, criança e poema, tá? Leia o poema a seguir. Bola de gude. Coloridas brilhantes, verdes, vermelhas, azuis. Parecem diamantes, pedras mais que preciosas. Parecem pedaços de mar. É o tesouro do menino e brilham dentro dos bolsos até que outro menino junte com eles as suas bolas de gude. No chão de terra, uma verdadeira guerra se arruma. Então, é um poema que tá falando sobre o quê? Já tem até o título lá, né? Bola de gude. Então, ele fez essa brincadeira, né? Se transformou num poema. Pegou essa brincadeira de bolinha de gude, de burquinha, não sei como que vocês falam, em um poema. Qual é o assunto do poema? Qual que é o assunto do poema? É uma brincadeira. Que brincadeira? É a brincadeira com bolas de gude. O assunto do poema é a brincadeira com bolas de gude. B. Numere os versos do poema e anote o total aqui. O que a gente falou ontem que é verso? Cada linha de um poema a gente conta como um verso. Então, vocês vão lá do lado do poema de vocês, vocês vão lá. 1, 2, 3, numerar cada linha, cada verso aqui do ladinho. E ali vocês vão colocar quantos versos tem esse poema? 12 versos. E quantas estrofes tem o poema? Ah, parece que não tem nenhuma. Tem uma. O poema, o corpo do poema é uma estrofe, porque não tem nenhuma separação de versos, ok? Pinte no poema os adjetivos usados para caracterizar a bola de gude. Então agora, vocês vão lá no poema, pega o lápis de vocês, vocês vão pintar todos os adjetivos que ele usou para caracterizar a bola de gude. As características que ele deu, ok? Então ele falou sobre colorida, né? É uma característica. Brilhante, verde, vermelha, azuis e preciosas. Vocês vão pintar todas essas palavras,
tá bom? E eu já volto com o conteúdo de hoje.